Números capítulo 15. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes ordens que deveriam ser obedecidas quando os israelitas entrassem na terra que ele ia dar a eles. Um touro, um carneiro, ou uma ovelha, ou um cabrito poderão ser apresentados ao Senhor como oferta, que será completamente queimada, ou como sacrifício para pagar uma promessa, ou ainda como oferta feita por vontade própria, ou como oferta que será entregue nas festas religiosas nos dias marcados. O cheiro dessas ofertas é agradável ao Senhor. Aquele que apresentar ao Senhor uma oferta ou um cabrito como oferta para ser completamente queimada, deverá trazer também com cada animal 1 quilo de farinha fina misturada com 1 litro e 1/4 de azeite e também 1 litro de vinho. Com cada carneiro que for oferecido, será apresentada uma oferta de cereais de 2 quilos de farinha fina misturada com 1 litro de azeite. E será trazido também 1 litro e 1/4 de vinho. O cheiro desses sacrifícios é agradável ao Senhor. Quando vocês oferecerem um touro novo como oferta, que será completamente queimada, ou como oferta especial para pagar uma promessa, ou ainda como oferta de paz, deverão apresentar também com o touro uma oferta de cereais de 3 quilos de farinha fina misturada com 1 litro e 3/4 de azeite e também 1 litro e 3/4 de vinho. O cheiro desse sacrifício é agradável a Deus, o Senhor. E assim que se deverá fazer com todos os touros, carneiros, ovelhas e cabritos. Quando for oferecido mais do que um animal, as ofertas que vêm junto com ele deverão ser aumentadas de acordo com o número dos animais. Todos os israelitas farão isso quando trouxerem as ofertas de alimento que tenham cheiro agradável ao Senhor. No caso dos estrangeiros que estiverem morando com vocês, seja por algum tempo, seja para sempre, eles farão o mesmo que vocês quando eles apresentarem a Deus o Senhor uma oferta de alimentos que tenham um cheiro agradável a Deus. A mesma lei será para vocês e para os estrangeiros que moram com vocês. Esta é uma lei que valerá para sempre para os seus descendentes. Diante do Senhor, a lei será a mesma, tanto para vocês quanto para os estrangeiros. A mesma lei e o mesmo regulamento serão para vocês e para eles. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes ordens que deveriam ser obedecidas quando os israelitas entrassem na terra que ia dar para eles. Quando vocês comerem o alimento que a terra produz, deverão separar uma parte como oferta especial para o Senhor. Quando vocês fizerem pão, o primeiro pão feito da farinha nova deverá ser apresentado a Deus como oferta especial. Vocês e os seus descendentes darão ao Senhor oferta especial de pão. Pode acontecer que alguém, sem querer, peque e desobedeça a algum desses mandamentos que o Senhor deu a Moisés. Nesse caso, começando no dia em que o Senhor deu todos esses mandamentos a Moisés e por todas as gerações futuras, deverá ser feito o seguinte: se por ignorância o povo cometeu um pecado, então apresentará um touro novo, que será completamente queimado por sacrifício de cheiro agradável ao Senhor, e também as ofertas de cereais e de vinho. Também deverá ser oferecido um bode para tirar o pecado. O sacerdote apresentará o sacrifício em favor de todos os israelitas para conseguir o perdão dos pecados deles, e eles serão perdoados, pois sem quererem cometeram um pecado, e apresentaram ao Senhor uma oferta para tirar o pecado e também uma oferta de alimentos. Todos os israelitas e os estrangeiros que moram no meio de vocês serão perdoados, pois foi um erro que todo o povo cometeu sem querer. Se alguma pessoa pecar sem querer, oferecerá uma cabra de 1 ano como oferta para tirar pecado. O sacerdote apresentará no altar o sacrifício para conseguir o perdão do pecado que essa pessoa cometeu sem querer, e ela será perdoada. A lei é a mesma para quem pecar sem querer, tanto para os israelitas como para os estrangeiros que moram no meio de vocês. Mas quem pecar de propósito, tanto o israelita nascido como o estrangeiro,
será culpado de ofender a Deus, o Senhor. Essa pessoa será morta, pois rejeitou o que o Senhor disse e desobedeceu ao seu mandamento porque quis. Essa pessoa será responsável pela sua própria morte. Quando os israelitas ainda estavam no deserto, encontraram um homem catando lenha no sábado. Os que viram fazendo isso, o levaram até o lugar onde estavam Moisés, Arão e todo o povo. Depois puseram alguns homens para guardá-lo, pois ainda não sabiam o que fazer com ele. Aí o Senhor Deus disse a Moisés: esse homem deve ser morto, que todo o povo mate a pedrada, fora do acampamento. Então, como o Senhor havia ordenado a Moisés, levaram um homem para fora do acampamento e todo o povo atirou pedras nele até que ele morreu. O Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que eles e seus descendentes ponham pingentes nas pontas das suas capas, e em cada pingente ponham um cordão azul. Quando vocês virem esses pingentes, lembrarão que todos os mandamentos do Senhor e também praticarão esses mandamentos e não serão infiéis, seguindo os desejos do coração de vocês e dos seus olhos. Os pingentes farão com que vocês lembrem de todos os seus mandamentos e os sigam em tudo. Assim, vocês serão um povo separado só para mim. Eu sou o Senhor, o Deus, que os tirou do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Números capítulo 16. Corá, filho de Izar, do grupo de famílias levitas de Coate, teve o atrevimento de se revoltar contra Moisés. Ele se juntou com 3 homens da tribo de Ruben. 2 deles eram filhos de Eliabe e o chamaram Datã e Abirão. E o outro era On, filho de Pelete. E Corá também chamou mais 250 israelitas de fama, que eram líderes escolhidos pelo povo. Eles foram juntos falar com Moisés e Arão e disseram: agora chega, todo o povo pertence a Deus, o Senhor. Cada um deles é de Deus e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês querem mandar no povo de Deus? Quando Moisés ouviu isso, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão e disse o seguinte para Corá e a todos os seus seguidores: amanhã cedo o Senhor Deus nos mostrará quem é dele e quem for separado para o seu serviço. Deus fará com que chegue até o seu acampamento aquele a quem ele escolheu. Amanhã cedo vocês e os seus seguidores pegarão os queimadores de incenso, colocarão brasas de incenso neles e os levarão para o altar. Então veremos qual de nós o Senhor escolheu. Agora chega, levitas. Moisés disse também a Corá: agora escutem, levitas. O Deus de Israel os separou do resto do povo para poderem chegar perto dele, para fazerem o seu serviço na tenda do Senhor e para realizarem as cerimônias em favor do povo. Será que isso não basta para vocês? Deus deu a vocês e a todos os outros levitas esse privilégio. E agora vocês estão querendo também ser sacerdotes? Quando vocês reclamam contra Arão, na verdade, é contra o Senhor que você e os seus seguidores estão se revoltando. Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filho de Eliabe, mas eles não responderam aos mensageiros. Nós não vamos. Será que não basta você nos ter tirado de uma terra boa e rica a fim de nos fazer morrer nesse deserto? E além disso, ainda quer mandar em nós? Na verdade, você não nos trouxe para uma terra boa e rica, nem nos deu campo e plantações de uvas para serem nossas propriedades. E ainda por cima está querendo nos enganar? Nós não vamos. Então Moisés ficou muito zangado e disse a Deus, o Senhor: não aceites as ofertas desses homens. Eu nunca prejudiquei a nenhum deles, nem tirei deles nem mesmo um jumento. Aí Moisés disse a Corá: amanhã vocês e os seus 250 seguidores venham até a tenda sagrada. Arão também estava ali. Cada um de vocês pegará o seu queimador de incenso, colocará incenso nele e levará até o altar. Assim, cada homem pegou o seu queimador de incenso, pôs brasa
e incenso nele, e todos ficaram na entrada da tenda sagrada com Moisés e Arão. Então Corá reuniu todo o povo, e eles ficaram diante de Moisés e Arão na entrada da tenda. De repente, a glória do Senhor apareceu a todo o povo, e o Senhor disse a Moisés e a Arão: saiam do meio dessa gente, pois eu vou acabar com eles agora mesmo. Mas Moisés e Arão se ajoelharam e encostaram o rosto no chão e disseram: ó Deus, tu dás vida a todos. Será que por causa do pecado de uma só pessoa vai ficar irado com todo o povo? Então o Senhor respondeu a Moisés: diga ao povo que saia de perto das barracas de Corá e Datã e Abirão. Aí Moisés saiu e, junto com os líderes do povo, foi até onde estava Datã e Abirão. E Moisés disse ao povo: afastem-se das barracas desses homens maus e não toquem em nada que seja deles, senão vocês também serão destruídos por causa do pecado deles. Aí o povo se afastou das barracas de Corá e Datã e Abirão. Datã e Abirão saíram e ficaram na entrada das suas barracas com as suas mulheres e filhos. Então Moisés disse ao povo: vou dizer como vocês vão ficar sabendo que não fui eu quem resolveu fazer tudo isso. Fiz todas essas coisas porque o Senhor mandou. Se esses homens estiverem em morte natural, como todos os homens, sem nenhum castigo de Deus, então o Senhor não me enviou. Mas se ele fizer acontecer uma coisa fora do comum, e se a terra se abrir e engolir essa gente com tudo o que eles têm, e eles descerem vivos para o mundo dos mortos, vocês ficarão sabendo que esses homens rejeitaram o Senhor. Aconteceu que, assim que Moisés acabou de falar, a terra se abriu debaixo deles, os engoliu com as suas famílias, junto com todos os seguidores de Corá e tudo o que eles tinham. Aí, assim, desceram vivos para o mundo dos mortos, eles e tudo o que possuíam. A terra os cobriu e eles desapareceram. E ao ouvirem os gritos deles, todos os israelitas que estavam ali saíram correndo e gritando: a terra vai engolir a gente também. Então o Senhor enviou fogo e matou os 250 homens que haviam oferecido incenso. Aí o Senhor Deus disse a Moisés: diga a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que pegue os queimadores de incenso do meio dos restos do incêndio e espalhe para longe as brasas que ainda estiverem nele, pois os queimadores de incenso são sagrados. Eles ficaram sagrados quando foram oferecidos no altar do Senhor. Portanto, peguem os queimadores de incenso desses homens que foram mortos por causa dos seus pecados, e deles façam folhas finas de metal. E com essas folhas, prepare uma cobertura para o altar. Isso será um aviso para o povo de Israel. Então o sacerdote Eleazar pegou os queimadores de incenso de metal que os homens tinham sido mortos haviam trazido e mandou que deles fossem feitas folhas de metal para cobrir o altar, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Isso ficou sendo um aviso para os israelitas a fim de que nenhuma pessoa que não seja descendente de Arão venha a queimar incenso diante do Senhor e seja castigada, como aconteceu com Corá e os seus seguidores. Mas no dia seguinte, todos os israelitas começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo de Deus, o Senhor. Pois, depois que todos se reuniram para protestar contra Moisés e Arão, eles se viraram para a tenda sagrada e viram que a nuvem estava cobrindo. Então a glória do Senhor apareceu. Moisés e Arão foram até a frente da tenda, e o Senhor disse a Moisés: saiam no meio desse povo, pois vou destruí-los agora mesmo. Aí Moisés e Arão se ajoelharam e encostaram o rosto no chão, e Moisés disse a Arão: pegue o seu queimador de incenso, ponha nele algumas brasas do altar e jogue incenso em cima delas. E vá depressa até o lugar onde o povo está e ofereça o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados deles. Depressa. A ira do Senhor apareceu e já começou a epidemia. Então Arão pegou o queimador de incenso, conforme Moisés havia mandado, e correu para o meio do povo. Quando viu que a epidemia já havia começado, Arão jogou o incenso nas brasas e ofereceu o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados do povo. Com isso, a epidemia parou e Arão ficou de pé entre os vivos e os mortos. Naquela epidemia, morreram 14.070 pessoas.
fora as que morreram na revolta de Corá. Quando acabou a epidemia, Arão voltou para a entrada da tenda onde Moisés estava. Números capítulo 17. O Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que cada um dos chefes da tribo lhe traga um bastão. Serão 12 bastões ao todo. Escreva o nome de cada chefe do seu próprio bastão e depois escreva o nome de Arão no bastão que representa a tribo de Levi. Haverá um bastão para cada chefe de tribo. Você colocará os bastões na tenda sagrada em frente da Arca da Aliança, onde eu me encontro com vocês. Aí o bastão do homem que eu escolher vai brotar. Assim farei com que parem as reclamações que esses israelitas fazem contra mim. Então Moisés falou com os israelitas, e cada um dos seus chefes lhe deu um bastão, um para cada tribo, 12 ao todo. E entre os bastões estavam aquele que tinha o nome de Arão. Moisés pôs os bastões na tenda, em frente da Arca da Aliança de Deus, o Senhor. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que o bastão com o nome de Arão, que representava a tribo de Levi, havia brotado, e tinha brotos, flores e amêndoas maduras. Aí Moisés tirou da presença do Senhor todos os bastões e levou aos israelitas. Eles viram o que havia acontecido e cada chefe pegou seu bastão. O Senhor Deus disse a Moisés: ponha de novo o bastão com o nome de Arão em frente da Arca da Aliança. Ele ficará ali como um aviso para os israelitas rebeldes. Assim eles vão parar de reclamar contra mim e não serão mortos. E Moisés fez como o Senhor havia mandado. Aí o povo de Israel disse a Moisés: estamos perdidos, vamos morrer, sim, todos nós vamos morrer. Aquele que chegar perto da arca do Senhor morrerá, e sim, todos nós vamos morrer.